Aleluia. A graça e a paz, irmãos. Bom dia. Amém. Glória a Deus. Que bênção poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Não sei se você sabe, se você já teve a experiência de poder compartilhar a palavra alguma vez, talvez na célula, talvez num culto familiar, talvez no aniversário, talvez no encontro com Deus, talvez aqui mesmo. Mas a Bíblia fala que a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes. E ela corta dos 2 lados. Então, quando alguém ministra alguma coisa, primeiro ela corta no ministrante. Então, toda palavra, ela tem esse poder de cortar, de separar, de tirar aquilo que é natural daquilo que é espiritual. Então, nós, igreja, quando vamos preparar algo para poder compartilhar, essa palavra também já cortou em nós, já faz diferença e é uma bênção. Então eu quero te incentivar se você já tem esse hábito, faça mais vezes. Se você não tem, faça, aprenda a compartilhar a palavra de Deus. Porque muitas vezes, quando a gente vai preparar uma palavra, a gente vai meditar em alguma coisa, Deus fala muito com a gente. Aliás, todas as vezes. Então, tenha esse hábito, prepare palavras, deixe aí no seu caderno preparado, deixe na sua agenda preparada. Você amanhã pela manhã no seu trabalho, com certeza vai poder ter oportunidade de ministrar algo a alguém. E naquela hora, Deus falou com você e vai falar com aquela pessoa. Talvez numa fila de um banco, talvez em qualquer lugar, irmãos, esteja sempre preparado para ser boca de Deus, porque isso é muito importante. Amém? Glória a Deus. Nós estamos numa série de palavras. Essa é a segunda parte da série, e o tema de hoje é: não serei prisioneiro da ansiedade. E a série é Tempo de Avançar. Essa palavra avançar, ela fala muito comigo desde sempre. Eu acho que deve ter de uns 10 anos para cá, é a palavra que eu mais falo e que eu mais gosto de ouvir. Quando eu ouço falar de avançar, eu já fico antenado. E semana passada, quando eu ouvi o tema, tempo de avançar, eu falei, nossa, tinha tempo que eu já não ouvia essa palavra. Algum tempo que eu não estava linkado nessa palavra. E aí, quando eu ouvi, eu consegui, de alguma maneira, resgatar tudo aquilo que Deus já havia falado comigo sobre essa palavra. Vai avançar. Porque, irmãos, dura coisa é a gente estar parado. Não sei se você lembra, lá em Gênesis 1, a Bíblia fala que no começo, no princípio, Deus fez o céu e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então o Espírito é um Espírito de movimento. Deus é um Deus de mover. Deus é um Deus que expande, que cresce, que avança o tempo todo. Eu tenho certeza que no vocabulário de Deus, no tempo de Deus, nas coisas que Deus faz, não tem a palavra paralisado, não tem a palavra retrocesso. Pelo contrário, o tema de Deus é que você avance, que você cresça, que você frutifique, multiplique, domine, subjugue e esteja em constante crescimento. Isso é tudo que Deus tem para nós o tempo todo. O contrário disso é um problema. O contrário disso é um problema. Se você não está crescendo pelo menos 1 centímetro no conhecimento de Deus por dia, 1 milímetro em avançando, crescendo na sua vida familiar, profissional, sentimental, ministerial, alguma coisa está errado. Não tem como você estar parado, irmãos. Deus não é um Deus parado. E outra gente fala, não, mas eu estou aqui estabilizado. Deixa eu te falar, estabilidade não existe. E quando você está pensando que alcançou algo e parou em algo, o mundo não parou, Deus não parou, as coisas não pararam. Então você está ficando para trás. Então não existe, eu estou estabilizado, eu estou bem onde eu estou. Não, essa palavra não existe. É só algo para acalentar seu coração, para você ficar aí meio que se enganando. Não, eu estou bem, estou na minha zona de conforto, já cresci muito, alcancei o que eu queria. Ei, não existe isso. Você precisa crescer, nem que seja um pouquinho por dia. Nem que seja um pouquinho, precisa crescer. Amanhã, eu preciso ser um pouquinho melhor do que hoje. Depois de amanhã, eu preciso estar muito mais atento a Deus do que eu estava hoje. Daqui uma semana, eu preciso estar avançando muito mais do que eu estou hoje. E a Bíblia fala que, lá em Eclesiastes 8:7, ou não sei se é 7:8, mas é um dos dois, fala que o final das coisas é melhor que o início delas. Por quê? Porque eu estou sempre avançando. Então, o contrário disso,
tem alguma coisa desajustada. Mas fique calmo. Não precisa ser aquele crescimento exponencial todo o tempo, não, porque a gente muitas vezes precisa de dar um fôlego para crescer. É verdade. Mas dentro do seu coração precisa estar essa palavra avançar, eu vou crescer, eu quero avançar. Tenha isso todo dia. Fale disso todo dia. Vamos avançar, vamos crescer, vamos romper, estamos caminhando. É uma bênção, e eu tenho certeza que assim como Deus falou muito comigo sobre essa palavra de avançar, vai falar com você também no nome de Jesus, amém? E tem um texto aqui, que ele vai fazer base para essa segunda parte da nossa série de palavras. O tema de hoje é não serei prisioneiro da ansiedade, estamos falando de ansiedade. Filipenses 4, versículos 6, 7 e 8. É um texto que você já ouviu, já orou com ele, com certeza, e já foi abençoado, mas você pode ser novamente o nome de Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houve algo de excelente ou digno de louvor, pensem nisso todo o tempo, ou que isso ocupe o seu pensamento. Irmãos, olha que palavra poderosa, olha que palavra que vem de fato trazer sobre nós um antídoto sobre a ansiedade. A Bíblia fala que eu não preciso e não devo andar ansioso por coisa alguma, pelo contrário, eu preciso descansar em Deus, através de oração e súplica, para que eu possa receber de Deus o quê? Uma paz, mas é uma paz que excede todo entendimento. Eu gosto muito disso, porque quando fala excede o entendimento, naturalmente é algo que eu não vou compreender, é algo fora da lógica, fora do seu entendimento, do meu entendimento. Por isso que muitas vezes nós, cristãos, estamos passando por turbilhões de problemas, mas estamos felizes. E para o mundo isso excede o entendimento. A pessoa vem e fala, olha, mas ele não deveria estar triste e estar alegre? Ele não deveria estar preocupado e não está preocupado? Ele não deveria, e a pessoa fala, não, porque eu estou com uma paz. O que é isso? Que paz é essa? Não sei te explicar, porque ela excede todo o entendimento. E isso só vem de Deus, irmãos. Não tem outro lugar que você consegue aprender, porque excede o entendimento, excede a lógica. Você não consegue, de alguma maneira, racionalizar isso, porque excede o nosso raciocínio. Essa paz só pode vir de Deus. Por isso que quem tem essa paz é quem está totalmente em Cristo Jesus. E o texto fala, olha, e essa paz que excede o entendimento, guardará os seus corações, as suas emoções e as suas mentes. A mente guardada, as emoções guardadas, com a paz que excede o entendimento, não te deixa ansioso, não me deixa ansioso. Isso aqui, irmãos, é a receita contra a ansiedade. Falta só bater um carimbo médico e assinar Jesus Cristo, o médico dos médicos. Claro que não é fácil praticar, porque nós estamos acostumados a viver ansiosos. Eu conversei essa semana com um colega, eu achei tão interessante isso, tão interessante, porque eu não me considerava ansioso. E na verdade eu não sou ansioso do que a maioria é, porque assim, irmãos, o que é ansiedade? A gente até fala sobre isso muito, né? Ficou tipo um chavão. Ansiedade é excesso de futuro, né? Ficou uma palavra que todo mundo fala, fica sem impacto, mas é verdade. A ansiedade é eu querer antecipar o que vai acontecer amanhã. E eu quero que aconteça tanto hoje, que eu paro de viver o agora, me preocupo com o que vai acontecer amanhã, e quando chega amanhã eu não estou preparado, porque eu não me preparei, porque eu estava ansioso esperando chegar, e eu não vi o que aconteceu, e aí cria uma confusão. E a ansiedade, ela tem várias vertentes, né? E eu conversando com esse colega meu, eu falei, eu não sou ansioso. E ele falava, eu sou muito ansioso. Aí eu conversando com ele, falei, olha, se falar, lá em casa eu tenho 3 filhas, né? Tem 2 que são muito ansiosas. A gente fala, ó, vamos viajar em 2028. Irmãos, ela quer fazer a mala hoje, como a Regiane também é assim, né? Vamos viajar em dezembro, ela vai fazer a mala hoje, literalmente. No caso dela é literal. Isso é o que? Eu quero que antecipe, eu quero que chegue
Eu falava para esse amigo meu, não tem esse problema. A gente vai viajar, sei lá, para a viagem que eu mais quero fazer. Eu tenho vontade, sonho, e ainda vou em nome de Jesus, em Israel. Olha, vamos viajar em dezembro para Israel. Vamos embora. Irmãos, ansiedade zero. Zero. Talvez vai chegar no dia de viajar, a mala não está nem pronta, eu vou pegar e vou embora então agora. Eu sou dessa forma. Mas conversando com ele, eu descobri que eu sou ansioso em outro ponto. Eu tenho para fazer, até chegar o momento eu não estou ansioso. Na hora que chega, eu quero terminar logo. Eu não consigo saborear o momento. Eu não consigo estar no momento porque eu estou pensando, eu quero terminar logo, para que aquilo passe. E ele falou, pois é, mas isso é ansiedade também. Eu falei, não é. E ele falou, claro que é, porque você quer que antecipa, assim como o ansioso quer que antecipa o ano todo para a viagem, você não tem problema com isso, mas chega no momento, você quer que antecipa logo. E eu falei, rapaz, é verdade, eu vou começar a orar por isso. Porque isso me prejudica muito. Muitas vezes eu estou preocupado com o tempo, não por mim, mas pelos outros. Preocupado com o momento, porque eu quero que termine logo. Por exemplo, se eu for abraçar alguém aqui, irmãos, tanto que isso é sério. Eu vou abraçar alguém aqui, irmão, Deus te abençoe. E se alguém está me esperando para abraçar ali, pronto, a minha mente, eu quero terminar aqui, e eu não consigo mais abençoar esse irmão, orar por ele, porque eu estou pensando, eu tenho que terminar logo, porque eu quero já abraçar o outro. Olha que interessante. Então a ansiedade, ela tem muitas e muitas faces. Então depois você veja aquilo que está te afligindo, te atrapalhando, porque a ansiedade atrapalha. E a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Alguma. Porque o mais importante é o mundo que você está vivendo. E essa ansiedade atrapalha todos nós, em algum grau. E o texto fala então, que eu preciso buscar essa paz, que é esse entendimento, e aí eu vou conseguir pensar no que é verdadeiro, no que é puro, no que é nobre, no que é de boa fama. Quando eu ocupo meu pensamento com isso, e já tenho a paz do Senhor, que é esse entendimento, eu consigo viver uma vida muito mais agradável. Esse texto é muito poderoso a respeito disso. Então, irmãos, avançar tem muito a ver com isso. Avançar tem a ver com vencer a ansiedade e os seus efeitos. Porque eu não vou avançar se eu estiver ansioso. Porque eu vou me atrapalhar. Porque eu vou colocar em risco aquilo que é um projeto perfeito de Deus por causa da minha ansiedade. Eu falo o que não devo falar. Eu vou agir como não deveria agir. Eu não consigo pensar como deveria. E aí isso tudo me atrapalha. E eu não consigo avançar. E quando a Bíblia fala que essa paz tem que exceder dentro do meu coração, isso fala de quê? De consciente emocional. Como está o seu emocional, suas emoções? As emoções, irmãos, hoje é que, na verdade não hoje, né? Toda a vida, a emoção do ser humano, a emoção do homem faz a diferença, mas estávamos acostumados a falar de QI, que é consciente de inteligência. Então eu vou contratar alguém, tem até teste para isso, né? Qual que é o QI da pessoa? Irmãos, hoje, nada mais usa sobre QI, porque inteligência, conhecimento, você pode aprender. Emoções, você não tem como aprender rápido, você tem que se tratar. Então, o mais importante hoje é o consciente emocional. Como está o seu emocional? Como estão as suas emoções? Como você lida com isso? Como você lida com as pessoas? Como você responde às pessoas? Como o tempo todo, porque as guerras, irmãos, começam no seu coração e na mente. Quando o seu emocional está afetado, e a ansiedade afeta justamente aí, você não consegue raciocinar direito, e a sua mente vai ficar vaga, e você não vai conseguir pensar no que é puro. Ao contrário, você pensa no problema, o que pode dar errado. Esses dias o bispo falou que é algo interessante. Imagina se alguém falasse para você, olha, seu chefe, né? Olha, sexta-feira ele chama no finalzinho do dia, segunda-feira, 8 horas na minha sala, eu quero conversar com você. Pronto. O seu final de semana vai ser tranquilo? Não vai. Você vai pensar no que é puro, santo, agradável, de boa fama? Não. Você já está ligado, nossa, ele vai me demitir. Eu sou o próximo. Já começa a procurar emprego antecipado. E você sofre por algo que talvez não vai acontecer. Inclusive, eu li esses dias, irmãos, 80% do que nós pensamos não acontece. 80% é lixo mental. Não, e se eu sair daqui e acontecer isso, e vai fazer aquilo, e aí depois a pessoa vai ver isso. Você já pensou, a gente conjectura coisa na cabeça, e vai longe, longe. Se ele falar assim, eu falo assado.
Se ela fizer isso, eu faço isso. Se ele não fizer, e no fim não acontece nada. Você gastou tempo, energia, ansiedade para nada. Então, quando você estiver pensando em coisas impuras, coisas malignas, coisas erradas, pensa assim, 80% disso não vai acontecer. Não vai acontecer. Você já consegue dar uma melhorada na sua ansiedade. E como o bispo disse, né, imagina essa situação. Olha, segunda-feira, 8 da manhã, na minha sala. Pronto, acabou o final de semana. Mas se você tem uma paz que excede o entendimento, se você tem fé, e é um homem de Deus, fala, o que é isso? Vou ser promovido segunda-feira cedo. Já vou comemorar. Mulher, menino, bora. Amanhã é por minha conta. Comemorar o quê, marido? Segunda-feira, 8 da manhã, vou ser promovido. Mulher, está doido, você pode ser demitido. Que demitido, mulher? Está doido, eu vou ser promovido. Porque a fé, irmãos, é a certeza do que eu espero. O que eu espero? Demissão ou promoção? Eu não sei o que você espera, eu espero promoção. Então tem muito a ver com isso. É algo que você ainda não chegou ainda, mas lembra, a ansiedade é excesso de futuro. Você está pensando na segunda de manhã, que vai dar errado. Ei, se for para dar errado, a sua ansiedade não vai consertar nada. Não vai mudar nada. Mas se você estiver confiando em Deus, Deus pode ir lá e mover aquele coração. E talvez na sexta-feira, o diagnóstico era meio de demissão. Mas você orou, falou, Deus, eu ponho nas suas mãos essa reunião. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Deus move aquela empresa, aquele coração daquele homem, daquele patrão. Deus vai ser uma promoção, Deus promoção. E Deus vai mover no coração do homem segunda-feira, e ele vai abrir a boca como Balaão, né? Eu vou te promover. Ele queria falar demitir, mas ele não consegue, porque Deus já moveu. Mas tem a ver com o que, irmãos? Com fé. O Cláudio acabou de falar sobre isso aqui. Sobre fé. Talvez que você não vê, mas que você pelo menos espera. Mas para mudar esse processo emocional, mental e espiritual, tem que ser através de quê? Da palavra de Deus. O que você tem ouvido? O que você tem recebido? Quais são as suas fontes? Se a sua fonte é a TV Record meio-dia no canal do Oloares, você está frito. Se a sua fonte é aquela nacional lá, tem uma rede nacional também, tem um rapaz lá, um apresentador do Nordeste, que ele é todo agitado, e se você encostar na televisão, sai até sangue escorrendo. Se a sua fonte é o Mais Goiás, que mata um e deixa o outro para outro dia, irmãos, a sua mente está sendo impactada com isso todo dia. É natural que você vê tanta morte, tanto problema, tanto não sei o quê, tanto desemprego, que se absorveu e agora faz parte de você. E você espera o que para amanhã? Mais morte, mais desemprego, mais problema, mais. Então guarda o seu coração. Impeça que esse tipo de coisa te atinja, te alcance e você absorva isso. Isso vai só piorar. Só vai piorar. Guarde de maneira poderosa o seu coração. E é que tão interessante, irmãos, que a dor da ansiedade, ela é muito pior do que o problema dito e vivido. A pessoa fica ali essas 24 horas, 48 horas esperando o mal acontecer. E esse tempo é muito pior do que o momento em si. Talvez na hora do acontecimento, você recebe, amém, tá bom, tá tudo errado mesmo, deu errado, amém, bora. Nem sofre tanto. Isso é tão interessante. Imagine, irmãos, vou falar, Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Amém? Imagina Jesus no Getsêmani. Jesus estava ansioso ali. Porque ele tinha de fato conhecimento do futuro e viveu ali um excesso de futuro naquela noite. Ele sabia para onde ele ia. E ele fala que a alma dele estava angustiada. Isso é ansiedade. O ser humano dentro dele é ansioso. E a Bíblia fala que ele suou como gotas de sangue. Mas no momento da crucificação, que ele disse, Senhor, entrega em suas mãos o meu espírito. Está consumado, amém. O momento da crucificação foi menos pior do que o momento que antecedeu. Irmãos, e se com ele foi assim, com nós também acontece isso.
Então não tente antecipar as coisas, ore por elas. Coloque diante de Deus. A Bíblia fala, olha, em Filipenses, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes faça a oração, antes suplique a Deus, antes que o Senhor conheça suas petições. Ansiedade se combate com oração. Ansiedade se combate deixando tudo na mão de Deus, sabendo que Ele pode fazer de maneira poderosa. Ansiedade se combate deixando tudo para que Deus possa resolver, porque você não tem condição de resolver. Olha esse texto aqui, Eclesiastes 11:10. O sábio mostra que a ansiedade interfere diretamente na sua saúde física, quando diz: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eclesiastes 11:10. A ansiedade te envelhece, porque te deixa preocupado, nos deixa angustiados. Não tem tempo para ser feliz, porque eu estou angustiado. E irmãos, eu separei um texto aqui que você conhece com toda certeza. Olha que salmo poderoso, que tem, a gente não alinha ele, né? Não linka ele com ansiedade, mas tem tudo a ver. Que é um texto que você conhece de cor, Salmo 23. Olha que texto poderoso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho tranquilidade que em Deus nada me falta, então eu não preciso estar ansioso. Em pastos verdejantes me conduz e me guia por águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da sua justiça, por amor ao teu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei o perigo, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Olha, irmãos, que texto poderoso. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras. Unge a minha cabeça com óleo e me faz transbordar o cálice. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Irmãos, não há ansiedade contra isso. Eu tenho certeza que Ele é o meu pastor, que Ele me guarda, que Ele me guia tranquilamente em pastos verdejantes. Imagina um pasto verde, aquela grama verdinha, um lugar tranquilo, barulho da água. Fala sobre isso, de você ter certeza que Ele te guarda o tempo todo, e mesmo se você andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor é contigo e é comigo. Ele já te guardou antes do acontecimento. Isso, irmãos, nos faz vacinados contra a tal ansiedade. Ela não pode te parar. Tem outro texto que eu gosto bastante, que é Salmo 37:5, que fala que para mim é a base da nossa fé, da minha fé. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Então, irmãos, no dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, a minha vida nas mãos dEle, eu preciso confiar nele. E o mais, e o impossível, e o milagre, e o que eu não posso fazer, Ele vai fazer. E eu sei que Ele é um Pai que me ama, e que o tempo todo está me guardando, me abençoando, me protegendo, e que de alguma forma, Ele está movendo para me abençoar. Eu não sei quando, eu não sei a hora, eu não sei o meio, mas eu sei o final. E o final é o quê? Que é melhor do que o início. Então eu estou esperando sempre coisas boas. Então eu estou sempre em paz. E eu não estou angustiado, eu não estou agoniado. E isso te faz viver mais. Isso é uma bênção, irmãos. Aqui tem uma frase, né, que é muito forte. A ansiedade é a falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Quando eu estou ansioso por alguma coisa, eu estou dizendo também, olha, eu não confio tanto que será tão bom assim. Eu não consigo me entregar completamente a Deus e deixar que Ele guie esse processo, e eu vou tentar de alguma maneira mudar isso. É mais ou menos isso que nós estamos falando o tempo todo, quando estamos ansiosos. Agora, claro, irmãos, a gente acabou de falar, a ansiedade é o mal do século, né? É um problema muito sério.
a gente recebe informação de todos os lados. Então não tem como você, não, eu vou apertar esse botão aqui, não tem como. É uma vida com Deus, é uma intimidade com Deus, é uma proximidade com Deus, é experiência com Deus, é saber que se você olhar para trás e você ver que Deus te abençoou, te guardou, te protegeu, te fez andar por vários caminhos, te abençoando, e que Ele vai fazer de novo, e vai ser maior, e vai ser melhor. E aí eu tenho paz para esperar o melhor de Deus. Então, irmãos, aqui nós vamos, no desenvolvimento desse tema, dessa palavra, temos 3 tópicos falando sobre isso. O primeiro é: livre-se do lixo do pessimismo e mude a sua visão. Irmãos, essa palavra podia ser uma palavra de exortação. Podia ser uma palavra de exortação. Alguém pregando com muita braveza, com muita ousadia. Porque olha que fato. Livre-se do lixo do pessimismo e mude sua visão. Irmãos, não sei quantos viram, eu já vi, né? Tem um filósofo que chama Mário Sérgio Cortella. Alguém já ouviu falar dele? É engraçado, né? Mas muito inteligente. Ele fala o seguinte: o pessimista, que palavra que eu vou usar para ser mais brando aqui? Acho que nem tem. Eu vou falar como. Não foi eu que estou falando, é ele que falou, né? Assim pode, né, foi ele. Aspas. Ele fala assim: que o pessimista é um vagabundo. Porque ele espera o mal, e se acontece, ele fala assim: ó, não falei que ia dar errado? Ele não faz nada para dar certo. Nada. Espera o erro, e quando fala, ó, estou te falando, eu sabia que ia dar errado. Ele fala que o pessimista é um problema. Irmãos, e no final agora o problema é o seguinte: 2 problemas, né? A pessoa muitas vezes está presa no pessimismo. Ele não quer ser pessimista, mas ele está preso. Porque isso é um demônio. Isso aprisiona a sua mente. A pessoa não quer, irmãos, eu creio nisso, em nome de Jesus. A pessoa não quer ser pessimista, mas ele está totalmente linkado a isso. Ele está preso a isso. E a sua mente, o seu coração, os seus dias estão totalmente ali para ser boca do diabo mesmo, muitas vezes. E a pessoa não consegue. Ele até luta contra, e quando ele vê, ele está sendo pessimista de novo. Ele vive num ciclo de pessimismo tão grande, que quando você chega num lugar que tem alguém assim, o clima, o ambiente está pesado. Tudo o que acontece ali na volta dele é problema. Porque, irmãos, o pessimismo está ligado com o maligno. E não com o benigno. Então, o pessimista ele não é benigno, de ser bom, de esperar o bem das pessoas. Não, o pessimista, ele está preso na malignidade. Eu conheço, sei lá, eu estou aqui, sou amigo do Cristiano, e falo: rapaz, eu confio naquele homem, meu amigo, homem de Deus. Aí o pessimista fala: rapaz, maldito o homem confia no homem. Pode ter certeza, uma hora ou outra, ele vai fazer algo contra você. Tem certeza, ninguém é bom assim não. Olha que interessante, mas essa pessoa aqui talvez, ele está ali tentando olha que loucura, tentando me ajudar, porque no coração dele, eu estou falando para ajudar, mas ele está emprestando a boca dele para o diabo, porque ele é maligno. Se ele fosse benigno, rapaz, glória a Deus, queria também ter amigos assim. Eu vou orar para que essa amizade de vocês possam ter cada vez mais sustância, seja mais firme, e que o Senhor possa guardar a vida de vocês. Que se algum momento, alguma circunstância o diabo for tentar separar isso, que já possa quebrar agora no nome de Jesus. Olha, irmãos, ele está aqui alertando. Pode acontecer um problema que o ser humano, nós somos problemáticos mesmo, mas a visão do otimista é benigna. Ele é benigno. Jesus era benigno. A visão do pessimista é maligna sempre. Então, se você, irmão, porque isso não é um julgamento, isso é uma autoavaliação. Eu não posso falar que você é pessimista ou otimista, não tem como falar isso. Você pode. Como é que eu posso, pastor? Fácil, De 10 palavras que vão sair da sua boca, a maioria é de otimismo ou de pessimismo? Te dá um dado interessante. Tivemos eleições presidenciais,
né, o, o, o partido que ganhou a eleição, eu tenho certeza que é um partido que pode atrapalhar muito o nosso andar, tanto de fé, quanto de ministério, quanto nacional. Eu creio assim, é a minha convicção. Mas, se eu fosse pessimista, o que eu ia fazer? Ia falar, agora deu tudo, agora está acabado, vou mudar do Brasil, vou para outro país. Não, agora acabou tudo. Não, irmãos. No outro dia, Deus, a Bíblia fala que as autoridades, lá em Romanos 13, são constituídas por Deus. O que Deus quer fazer, como Ele quer fazer, como Ele vai agir, eu não sei. Mas eu tenho certeza que vai ser bênção. De alguma maneira, Deus vai me abençoar. De alguma maneira, o Senhor vai mover alguma coisa e vai acontecer. E eu vou estar na bênção. Assim como José, em tempo de escassez, estava abençoado. Deus, eu recebo a unção de José, me abençoa, vamos embora, glória a Deus, aleluia. E amém, irmãos. E aí eu não estou preso a um governo, a um sistema, a uma situação, não estou preso nisso. Eu estou ligado ao Senhor, porque a gente canta aqui muitas vezes, né? Uma música que fala assim, ó, os reinos passarão, mas estamos firmados em quem? Em Deus, para sempre, para sempre. Então a minha confiança é nele, é com ele que é o meu negócio, eu e Deus. Então, irmãos, tire da sua mente esse pessimismo, que te leva a ser ansioso, e que te leva, em alguns momentos, a ser malignos. Porque quando você libera a palavra tem poder. A palavra é matéria-prima, irmãos. E a Bíblia fala que a boca fala o que está no seu coração. Então, quando eu libero algo do meu coração, olha que interessante, eu libero algo do meu coração, é matéria-prima. Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, né? E eu falei no começo, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Olha que interessante, a palavra criou luz. E disse Deus, haja separação entre águas e águas. E a palavra criou a separação. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, irmãos, Deus disse, e as coisas aconteceram. Deus liberou uma palavra benigna, porque a Bíblia fala, olha, e viu Deus que tudo era bom. Era bom. Através da palavra benigna, Deus criou tudo. Deixa eu te falar. Quando você libera a palavra de maldição, isso é matéria-prima do diabo. O diabo não tem uma palavra, mas quando você libera uma palavra, ele pode usar aqui como matéria-prima. Agora, Deus tem uma palavra, e nos deu a palavra, e essa palavra a Bíblia fala que ele se tornou carne, que é o próprio Jesus. Eu posso ouvir de Deus, eu posso sentir o Espírito Santo, eu posso ler a palavra, eu posso absorver do próprio Jesus. Tudo isso é palavra, que cria as coisas por vir. Então, irmãos, não deixe a sua ansiedade te transformar em alguém que é refém do lixo do pessimismo. O pessimismo é um lixo. Não, pastor, mas é porque eu sou realista. Irmãos, pare de ser realista, seja real. Né? A Bíblia fala que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos um sacerdócio real. A realidade está muito no que você vê, na sua percepção. A realidade é aquilo que você quer criar. Porque a nossa realidade é o quê? Eu estou no Senhor. Nele eu sou mais do que vencedor. O Senhor vai me abençoar. O Senhor vai abrir porta. O Senhor vai me prosperar. Minha célula vai multiplicar. Meus discípulos vão avançar. Minha esposa é a melhor esposa do mundo. Meus filhos são prósperos. É a minha realidade. A realidade depende de você. Não depende do externo. Nós não andamos pelo que vimos, sentimos ou pensamos. Nós andamos pelo que cremos. E eu creio que a palavra de Deus na minha vida faz efeito. Então eu estou crendo sempre. Então entenda, irmãos, fuja disso, lance fora disso. Tem um texto que você também conhece, está em Números 13, do 27 a 33, que narra ali a história dos espias que foram conhecer a terra, quando Moisés enviou. Qual que era a realidade daquilo lá, irmãos? De verdade, de fato. Ora, a realidade.
Aquele povo que estava naquela terra tinha ouvido falar das maravilhas que Deus tinha feito através daquele povo que vinha invadir a terra. Então, o povo da terra, os habitantes daquela terra que Deus tinha dado, estavam dizendo o seguinte, que nós somos como os gafanhotos perante eles. Aquele Deus é poderoso. Beleza, essa é a realidade. Olha que interessante. De cá tinha 12 espias, mas não era qualquer pessoa. Era 12 príncipes. Eram os líderes das tribos. Pessoas teoricamente preparadas. Eles não ouviram falar do que Deus fez, eles viram o que Deus fez, irmãos. Esse povo aqui ouviu falar do Mar Vermelho. Esse povo aqui ouviu falar da rocha que deu água. Esse povo aqui ouviu falar do maná que desceu do céu. Esse povo aqui ouviu falar das codornizes, só ouviu. Esse povo aqui viveu isso. Esse cara comeu do maná. Esse cara comeu da codorna, esse cara bebeu da água, esse cara viu o exército de Faraó sendo morto, ele viu tudo. Então a realidade não era a que eles estavam pensando. Esse povo aqui estava com a realidade. Esse povo aí é de Deus, esse Deus é maravilhoso, eles vão nos ganhar, eles vão dominar a terra. Esse povo que viu tudo isso e não tinha realidade, mas para eles a realidade era: olha, Moisés, nós somos como os gafanhotos. A terra tem gigante. A terra devora o povo que vive nela. Irmãos, qual que é a realidade de fato? A realidade que você cria. Tanto é que naquele momento eles não invadiram a terra e perderam tempo. Então vem cá. O pessimista, o ansioso, ele perde tempo. Porque ele poderia estar vivendo muito mais de Deus. Ele poderia estar aproveitando, usufruindo do que Deus tem para ele. O que Salmo fala? Salmo 23. Prepara-me uma mesa perante meus inimigos. O ansioso não quer nem preparar a mesa. Agora o benigno, que a realidade dele é em Deus, irmãos, olha a diferença. Ele está crendo, Deus vai me ouvir. A mesa vai ser abençoada. Eu vou estar lá, eu vou comer das frutas. Né? E aí, aqui tinha 12 príncipes. 2 deles eram homens de Deus. E a realidade era: ei, subamos e possuamos a terra. A terra é nossa. Deus nos deu. Deus nos fez sair do Egito. Deus nos deu maná, nos deu água, nos colocou aqui, é só entrar. É só dar um passo de fé. O Senhor vai prover. O gigante vai cair. Irmãos, mas olha que interessante. 2 homens não conseguiram convencer a multidão. 10 convenceram a multidão, inclusive o líder que era Moisés, que aqui deu uma fraquejada. E perderam tempo. E eu te falo, cuide muito bem do que você tem ouvido. Cuide muito bem de quem tem te influenciado. Quem está te influenciando, irmãos? São os 10 espias ou os 2, né, Caleb e Josué, que também eram espias, mas tinham um espírito muito mais excelente porque confiavam em Deus. Não estou falando para você não estar com essas pessoas, não é isso. Mas não deixe isso contaminar o seu coração. Sempre tem uma palavra preparada. Eu falei lá no início da palavra, do texto. Tem uma palavra preparada para isso. Eu não concordo com isso, não. Minha visão é outra. Minha visão é de avançar. Vamos avançar. Irmãos, então isso é muito importante. Deus havia prometido aquilo para eles. Eles viram aquilo lá. Mas eles eram o quê? Prisioneiros do pessimismo. Porque tinham uma visão distorcida da realidade. Então, só toma cuidado com isso. E quando você for conversar com alguém assim pessimista, e você tem esse espírito excelente, homem de Deus, tem o Espírito Santo no seu coração, não vai afrontar ele, mas corrija com amor, mostre o seu ponto de vista, mostre a palavra, dá um testemunho de crescimento, que você já avançou até aqui, e que ele também avançou, mas ele não está vendo. E mude isso, irmãos, porque é importante. Quando Caleb disse, subamos e possuamos a terra, ele estava confiando nele? Não, porque de fato lá tinha gigantes, era uma verdade, ué. De fato haveriam guerras, é verdade. Mas ele estava confiando no quê? Na palavra de Deus para ele. E aí eu te pergunto, você confia na palavra de Deus para você?
Se você confia, seja Caleb. Ei, vamos avançar. Deus vai prover, Deus vai mover, Deus vai mudar, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer. Como? Não sei. Lembra? Salmo 37:5. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele vai fazer. De alguma maneira, em alguma circunstância. Então só descansa e espera a bênção. Só descansa e espera o Senhor mover. Outra frase aqui, irmãos. O pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o sábio ajusta as velas. Aleluia. O pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, porque vai mudar mesmo, mas o sábio já ajusta a vela. A vela, o barco a vela, a vela é aquele mastro com um tecido, né? Que quando o vento bate nele, ele vai avançar. Então, o pessimista reclama, nem abre a vela, esse vento está ruim, está sem vento, o vento está forte, não vai dar certo, o vento está para o lado errado, e o barquinho dele está parado. Talvez até voltando para trás, retrocedendo. O otimista fala, opa, vai mudar, eu tenho certeza que vai mudar, daqui a pouco muda. Já melhorou. Agora, irmãos, o cara que é otimista e sábio, ele já deixa a vela preparada. Para quando o vento vier na direção certa, ele já está prontinho, preparado para entrar na bênção. E não perde tempo. E não perde o melhor de Deus. Quantas vezes, irmãos, perdemos o melhor de Deus, porque estamos presos no lixo do pessimismo. Olha outra frase aqui. Essa palavra foi bem assim, bispo. Tem umas frases fortes aqui, hein? Essa aqui é forte, irmãos. Anota aí. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. Eita. Fala, Deus. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. Irmãos, olha que interessante. Toda crise, na verdade, é uma oportunidade de crescimento. Traga para a nossa realidade. Ano de 2020, temos o problema da Covid, e tem que se resolver um monte de coisa, que agora o mundo mudou. Irmãos, nós, como humanidade, aceleramos mais de 10, 15 anos. Porque agora eu quero fazer uma reunião, tem um tal do Google Meet aqui, do Zoom, que você faz uma reunião, o cara pode estar no Canadá, na China, na Inglaterra, no Japão, no Faina, por que não, né? Em qualquer lugar do mundo ele pode estar, e ele está no mesmo lugar ao mesmo tempo, porque ele faz uma reunião, vamos resolver aqui agora, bora. Economizou gasolina, tempo, combustível. Irmãos, imagina que situação. Aprendemos a trabalhar em home office, o cara trabalha dentro de casa. Não tem que pegar trânsito, não tem que ir para o trabalho, não tem que gastar combustível, talvez não tem nem que ter carro mais. Não é multado, o acidente vai reduzir. E está trabalhando, inclusive trabalha até mais muitas vezes dentro de casa. O cara está ralando. Isso foi o quê, irmãos? Isso foi uma crise, que era um problema seríssimo, as pessoas estavam morrendo. Mas era uma oportunidade. O dono do Google Meet lá, o dono do Zoom, pensa se ganhou dinheiro. Você está ganhando. O cara viu uma oportunidade, falou, vou entrar aqui agora. Por quê? Otimista, visionário. Mas o pessimista vê, como é que é a frase? O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. E aí o que eu te pergunto nessa manhã, o que você está vendo, meu irmão? O seu coração, o que ele diz quando tem um problema? Porque, irmãos, problema vai ter sempre. Impossível não ter problema, não tem como não ter problema. Não tem como. Seu casamento vai ter alguns problemas. Com seus filhos, também vai. Pastor, está me amaldiçoando? Não, irmãos, é a vida, é isso mesmo. Não tem como não ter problemas. Na verdade, se resolve um problema, aparece outro. Resolve um, aparece outro. Resolve mais um, chegou, mais problema chegando aqui na porta para resolver. E aí as pessoas que mais resolvem problemas são que mais crescem. Nós como igreja, temos problemas ou não? Temos.
E se eu for no ministério um pessimista, o que eu vou fazer? Não acredito em ninguém, eu não confio nas pessoas, de alguma maneira, eu estou julgando as pessoas, e não estou esperando o melhor de Deus, nem no ministério, nem na igreja, nem na minha célula, nem comigo mesmo. Isso é sério, irmãos. Quando você vê, a gente tem aqui, talvez aqui, nesse ambiente, não tem muito espaço para as pessoas falarem mal, né, para pessimismo. Mas na célula tem. Na célula tem. Porque na célula você pode conversar, você pode compartilhar. Você pode, ei, deixa eu falar também. Ei, é a minha visão. Ei, eu acho isso, ei, eu acho aquilo. Não é? É. Aí, se você estiver lá com, né, uma roda de pessimista, seja você a luz naquele lugar. Fala, eia, subamos e possuamos a terra. Vamos avançar. Esquece isso. A palavra de Deus diz isso. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor perdoa, o Senhor vai fazer. Irmão, seja você a luz no lugar que há trevas. Porque esse pessimismo gera mais ansiedade. O pessimismo daqueles homens, quando foi dar o relatório, atrasou os planos de Deus. Matou gente no deserto. E descredibilizou Deus. Porque Deus falou, pode ir que eu vou dar. E os 10 irmãos lá, os espias, não, mas não é bem assim não. Como não é bem assim? Claro que é assim. E eles tiveram, né, irmãos, ali a força de convencer as pessoas a não cumprir um propósito de Deus. Mude sua visão, meu irmão. Na verdade, a sua posição altera a sua visão. Se você está posicionado em Jesus, a sua visão é muito ampla. Se você está posicionado, a Bíblia fala que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Eu estou assentado em lugares altos, e lá no alto, eu olho o problema desse tamanhozinho. Imagina você no avião, nas alturas, olhando para baixo, tem que atravessar um rio. Lá de cima o rio é o tamanho de uma linha. Fala, se eu tivesse lá, eu fazia só assim, era um corguinho, como diz o goiano. Mas se você estivesse aqui de frente para o rio, numa posição terrena, numa posição natural, o desafio é grande, irmãos. Então a sua posição altera a sua visão. Então mude de posição. Esteja sempre mudando de nível. Esteja sempre avançando. Porque a posição que você tiver vai te levar em lugares muito maiores. E a sua visão vai estar muito mais alargada. E você vai conseguir ver como Deus vê, de maneira muito maior. Isso é tão forte. Se você não crê que Deus pode mudar o curso da sua vida, se você não crê que Deus pode abrir porta onde não há porta, se você não crê que Deus pode fazer um grande milagre, como você crê na salvação então? Porque a salvação é pela graça mediante a fé. Então, irmãos, o incrédulo, ele corre risco de nem ser salvo. Não pelo julgamento de alguém, não. É porque se ele não consegue crer nos milagres de Deus, ele não consegue crer no milagre da salvação. Ele não crê que houve uma substituição na cruz. Ele não crê que os pecados estão perdoados. Ele não crê que Jesus, ele veio à terra para buscar, resgatar e salvá-lo. Ele não crê. E se ele não crê, ele corre risco de não ser salvo. Então, irmãos, é necessário nos aprofundar na palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não tenho fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E essa palavra vai gerar fé no meu coração. E quando ela gerar fé no meu coração, a minha visão vai ser aberta. E eu vou conseguir ver como Jesus vê.
E se eu ver como Ele vê, eu consigo crer, eu consigo avançar, eu consigo superar, eu consigo ir em lugares impossíveis. Eu consigo entender o que Deus está falando comigo, porque eu já entendi que não é por mim, não é pela minha capacidade, mas é pela minha fé nele que pode todas as coisas. Eu preciso crer, irmãos. O crente que não crê não é crente. O que nos diferencia da maioria do povo aí fora é a fé. É a fé que Ele pode fazer, é a fé que Ele está fazendo, e é a fé que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Estou com o tempo aqui avançado, então eu tenho mais dois tópicos aqui. Eu vou passar rápido para você não perder a bênção, mas você pode vir à noite. À noite tem tempo de você receber tudo, amém? Glória a Deus. Aqui, irmãos, o segundo aspecto é: livre-se do medo, do lixo do medo. Livre-se do lixo do medo. Irmãos, o medo também é o contrário de fé. Quando eu tenho medo, estou dizendo que eu não tenho fé para crer que aquilo vai acontecer. A Bíblia fala que o verdadeiro amor, que é Jesus, lança fora todo medo. Então, irmãos, medo de que você tem? Não, fala para mim, medo de quê? O que pode dar mais errado do que não crer em Jesus? O que pode dar mais errado do que não crer que Ele vai fazer? Não tem nada. Quando você crê que Ele vai fazer, tudo vai dar certo, porque de fato Ele faz. A Bíblia fala que o Senhor é benigno, um Deus abençoador, um Deus que quer te abençoar. E se eu creio, eu entro, irmãos, no nível de poder receber de Deus aquilo que eu creio. Eu falei agora há pouco sobre salvação. Lembra, João 3,16 fala assim, olha: porque Deus ama o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para todo que nele crê seja salvo. Amém, tem que crer para ser salvo. Mas João 3,17 é um texto muito poderoso, porque explica João 3,16 e fala assim, olha, Deus não enviou seu Filho para condenar o homem. Não é para condenar, é para salvar. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Salvador. Irmãos, olha que texto poderoso. Se eu não creio que existe um Salvador, eu já estou me colocando fora da salvação, e é só por isso. Mas se eu creio, eu recebo a salvação, recebo a Jesus, recebo um novo coração, uma nova mente, uma nova visão, e eu consigo, além de ser salvo, andar aqui na terra em novidade de vida. Eu consigo andar aqui na terra abençoado. Eu vou encerrar por aqui, mas quero te falar de um texto muito poderoso, que fala muito sobre isso. A Bíblia fala que Jesus encontrou um jovem rico, e o jovem rico, ele, de fato, ele guardava os mandamentos, e ali os discípulos estavam ali ouvindo a conversa entre Jesus e o jovem rico. O jovem disse, Senhor, o que eu faço para ser salvo? E Jesus disse, olha, guarda os mandamentos. Ele, Senhor, eu guardo isso desde sempre. Imagina os discípulos olhando aqui e falando, ele guarda mesmo, a gente conhece ele é famoso aqui. E aí a conversa vai avançando, e Jesus fala assim, olha, mas se você quer ser perfeito, e quer ser um discípulo, vá e venda tudo que você tem e dê aos pobres, depois me siga. A Bíblia fala que a conversa acaba ali, que aquele jovem se entristece, abaixa sua cabeça e sai. Aí, irmãos, há aqui uma plateia que são os discípulos, e Pedro, o mais sanguíneo, fala, Jesus, eu acho que ele pensou dentro dele, né? Se ele fosse goiano, estamos fritos, porque esse homem, ele guarda meus mandamentos. E Jesus acabou de falar o seguinte, quando o jovem sai, Jesus traz uma parábola e fala assim, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E a gente sabe que a agulha, na verdade, era uma abertura que tinha na cidade, mas a conjectura é a mesma. Também, se você pegar uma agulha, quiser passar um camelo, não vai passar.
E aí Pedro fala: Senhor, estamos enrolados aqui, temos um problema. Porque esse homem aí, ele cumpre os mandamentos mesmo, eu sei que cumpre, Senhor. E o Senhor acabou de falar que é difícil entrar no reino dos céus. O que será de nós? Aí o Senhor, irmãos, responde com uma palavra muito poderosa. E fala: olha, Pedro, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, esposa e filhos por minha causa, que não venha ganhar 100 vezes mais, já falando do jovem rico, nesse mundo, do que no mundo da eternidade. Mais ou menos: Pedro, continue aqui comigo, creia em mim, que você não vai ser de maneira nenhuma desamparado. Essa riqueza desse jovem é só para essa terra. Aqui eu posso te dar 100 vezes mais. É um detalhe só para mim. Não se preocupe com isso, não fique ansioso com isso. E além do mais, Pedro, crendo em mim, você está construindo algo poderoso lá no céu ainda, para a eternidade. Então, irmãos, a ansiedade do que está por vir, a ansiedade que talvez o ter, né, as riquezas traz, o trabalho traz, a ansiedade de não saber o que vai ser amanhã, nos afasta de Deus, nos afasta de Jesus. Assim como aquele jovem rico, muitas vezes nos abaixamos a cabeça, sem argumentos, e simplesmente nos calamos. Nos calamos em oração, nos calamos em argumento diante de Deus. Não se cale diante de Deus, pelo contrário, faça igual Pedro, se exponha. Senhor, o que vai ser de mim, Senhor? Porque eu estou ansioso mesmo, eu não sei como é que vai ser, Deus. Senhor, fala comigo, me direciona. E o Senhor, irmãos, Ele está totalmente disponível para poder falar no seu coração, para poder te direcionar, para poder te colocar no lugar de pastos verdejantes, te guiar por águas tranquilas, refrigerar sua alma, e para que você possa saber que Ele é o seu pastor, e que nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Aliás, tem faltado, irmãos? Tem te faltado alguma coisa? Você não tem sido suprido? Você não vê o suprimento? Você não vê a bênção? Você não vê o crescimento? Talvez tem guerras aí mesmo, tem gigantes mesmo, mas é outro nível. Talvez sua guerra era muito menor, agora é maior porque você cresceu. Continue crescendo, avançando, sem ansiedade. Fique de pé, vamos orar. Aqueles gigantes lá na terra prometida, para quem tinha uma visão distorcida, que eram os 10 espias, trouxe um retrocesso. Mas um gigante, diante do homem que era Davi, com a visão em Deus, do coração em Deus, trouxe um avanço. Davi pensou: eu vou avançar. Esse gigante é a minha promoção. Esse gigante é a porta para me crescer mais. O gigante é a porta para me alcançar o que Deus já me prometeu. Deus já havia prometido para ele um reino. Ele já era ungido de Deus, ele já era separado por Deus, ele já tinha sido ungido para ser rei de Israel. E aquele gigante era a prova, era a porta, era a escada para ele crescer. Se o Senhor colocar diante de você nessa semana alguns gigantes, prepare-se para ser promovido, prepare-se para avançar, prepare-se para se multiplicar, porque você está sendo capacitado para poder crescer mais e mais. Não fique ansioso de como será a luta, o que você vai fazer para vencer, o que você vai usar diante da guerra. Não, o Senhor vai colocar nas suas mãos o que você precisa para vencer o gigante. O Senhor vai te dar sabedoria para colocar nas suas bocas a palavra certa, para ser liberada, para o gigante retroceder. Nas suas mãos tem a espada do Espírito. Você pode todos os dias orar pela manhã, a oração de Efésios 6:10, e tomar o capacete da salvação, segurar com a mão a espada do Espírito, com a outra mão empunhar o escudo da fé, cingir o seu coração com a couraça da justiça, ser cingido com o cinturão da verdade e calçar os seus pés com a preparação do Evangelho
para poder avançar, para poder ir para uma batalha, já sabendo que você é mais que vencedor. Nessa guerra não há como perder, porque Ele já venceu por nós. Não fique ansioso, não pergunte o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque dessas coisas o gentio se preocupa. O vosso Pai Celeste vos dará muito mais. Vocês já viram no campo os lírios, que hoje existe, amanhã é lançado no fogo? Muito mais o Senhor te dará, homens de pequena fé. Se preocupe em agradar o Senhor, se preocupe em estar com o Senhor, se preocupe em estar anexado ao Senhor, linkado a Ele, conectado a Ele, e o mais Ele fará. Ele está fazendo a sua vida, Ele está te dando prosperidade, te dando sabedoria, te dando graça, te dando fé nessa manhã. Comece a orar, Deus. Deus me capacita, Deus me unge minha cabeça com óleo da alegria, unge minha cabeça com alegria. Senhor, mude os meus olhos, a minha perspectiva, me coloque em posições altas, para que eu possa ver como o Senhor vê. Deus, blinde a minha mente, eu quero ter a mente de Cristo. Senhor, me faça um otimista, me faça um realista no Senhor, porque no Senhor tudo é bom, o Senhor é bom, a sua palavra é boa, a sua justiça é boa, o Senhor é reto, os seus caminhos são bons. Eu estou em Ti, Deus. Nos faça benigno, nos faça otimista, nos faça cheio de fé, não otimista pelo mundo, mas pelo Senhor, porque a nossa fé é inabalável. A sua fé nessa manhã está sendo fortalecida. Receba fé, receba fé no seu coração, receba fé no seu coração, receba ousadia. Seja ousado para derrubar os gigantes, seja ousado para proferir palavras do céu. Aleluia. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Nosso Você pode cantar isso nessa manhã, levante sua mão, cante isso ao Senhor, cante. Confiando em nosso Deus, aleluia, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há, mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Feche os seus olhos, querido, nessa manhã. Salmo 94, verso 19.
Salmo 94, verso 19, a Bíblia diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. 1 Pedro 5,7, a Bíblia também diz: lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de você. Você não é órfão, você é filho. Você não é órfão, você é filha. E como filho, como filha, você pode confiar no seu Pai, sabendo que Ele pensa coisas boas a seu respeito, sabendo que Ele tem o melhor para a sua vida, sabendo que Ele está cuidando do seu hoje, está cuidando do seu amanhã. É por isso que a Bíblia diz de guardar-vos de exercer ansiedade, porque o amanhã pertence ao Senhor, não pertence a você, pertence ao Senhor. Sabe, eu quero te dizer nessa manhã, Deus está no trono, Ele não perdeu o controle, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é Deus. E a vontade de Deus nunca será frustrada. E na soberania de Deus, Deus pensa coisas boas, Deus planejou coisas boas, Deus sonha coisas boas a seu respeito, Deus tem um caminho mais elevado a seu respeito. E nós precisamos aprender a descansar em Deus, esperar em Deus, confiar em Deus, sabendo que o Deus que nós servimos, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nessa manhã o Espírito Santo possa te envolver e trazer graça ao seu coração e convicção no seu espírito de que Ele tem cuidado de vós. Amém? Você pode dar glória a Deus nessa manhã? Diga para o seu irmão assim: Deus tem cuidado de você. Sabe, eu quero encerrar dizendo algo que eu ouvi nesses dias. Diz que um grande empresário enviou um vendedor de sapatos para um país. Quando ele chegou lá, ninguém usava sapato, todo mundo era descalço e de chinelo. Aí ele mandou uma ligação para o dono da empresa: olha, perdemos dinheiro pagando passagem aérea, hotel, para vir aqui, porque é o seguinte, aqui ninguém usa sapato, todo mundo aqui é descalço e de chinelo. E aí ele falou: tudo bem, então volta. E ele voltou com esse diagnóstico, com esse relatório. E aí ele enviou um outro, sem ele saber de nada. Quando ele chegou lá naquele país, do aeroporto mesmo, ele já ligou para o patrão dizendo: olha, aumenta a produção de sapatos, porque nós vamos vender demais, porque aqui ninguém tem sapato. Está entendendo? A sua perspectiva muda as coisas na sua vida. Muitas vezes você está olhando para o problema. Pare de olhar para o problema, olhe para o Senhor que pode todas as coisas na sua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tire os olhos do seu problema. Seu problema não é maior do que o seu Senhor. Seu Senhor, Ele é poderoso. Ele abre portas, Ele faz milagres, Ele opera maravilhas, Ele faz o invisível se tornar visível, só para que todos possam ver a glória dEle se manifestar sobre a terra. Não olhe para o caos, olhe para a vitória. O Senhor já te deu a vitória em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nesta manhã nós te agradecemos porque nós vamos avançar. Não fomos chamados para ficar parados, paralisados. Fomos chamados para avançar, avançar em Deus, avançar como filhos, avançar na família, avançar emocionalmente, espiritualmente, avançar, ó Deus, nos processos do Senhor para nossas vidas, no nome de Jesus. Nós estamos subindo, 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 e nada poderá nos resistir todos os dias da nossa vida, no nome de Jesus.
Nesta manhã eu oro, abençoando a sua igreja, profetizando um tempo de paz, de vida, de unção, de revelação da pessoa de Jesus e da autoridade de Jesus nas nossas vidas, no nome de Jesus. Eu oro nesta manhã te pedindo, Deus, coloque a tua mão sobre cada situação, cada circunstância que talvez nesses dias tenha gerado, ó Deus, ansiedade, medo, ó Deus, no coração do teu povo. Que isso caia por terra nesta manhã em o nome de Jesus. Que venha um espírito de ousadia, de coragem, de fé. Que venha um espírito de esperança. A tua palavra diz: traga-me à memória aquilo que te dá esperança. Fala para Ele, Ele está te ouvindo, Ele está te percebendo, Ele percebe o seu coração. Nessa manhã você pode dizer para Jesus: Senhor, há momentos que eu fico ansiosa, há momentos que eu fico ansioso, mas eu quero te trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque eu sei que o Senhor tem coisas boas para a minha vida, no nome de Jesus. E eu oro nesta manhã, Pai, leva-nos em paz, cubra-nos com teu precioso sangue, envolva-nos com um manto de unção, de graça e de revelação, e que os nossos dias sejam dias de vitória, para a glória do teu nome. É o que eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Cumprimente no mínimo aí 200 pessoas. Nós estamos encerrados no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.